Olá, muito boa tarde. É voz num campo do futebol, imitador de vozes, humorista e em todas as ocupações coloca a dimensão crente como fundamento para opções e projetos que tem em curso. Chama-se Francisco Salema Garção e está hoje no programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Francisco, por estares aqui neste programa. Creio que posso tratar por tu, como também tu a mim. Nós já vamos a esta parte do humor, da sátira social, através da imitação de vozes, mas interessa-nos sobretudo para já o futebol. E depois falaremos também da Missão País, enfim, de um conjunto de projetos em que estás envolvido. Para já o futebol. És speaker no Belenenses, não é? O que é que faz um speaker num estádio de futebol? Boa tarde, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Relativamente a isso, é muito subjetivo, mas a tarefa principal é animar ali o estádio. Acordar os adeptos? Coisas concretas. Sim, às vezes é complicado, quando metem jogos ao final da noite ou uma coisa assim, também é um bocado complicado, mas concretamente é dizer às equipas, gritar golo quando há golo, que este ano por acaso houve alguns, por isso é bom. Substituições e avisos que me pedem para dizer, mas acima de tudo também é animar e dar ali uma motivação extra e tentar pôr ali o futebol a ser vivido, como diz o Luís Freitas Lobo, no seu estado puro. Sim, acredito, e é isso também que nos interessa aqui mais sublinhar, que é uma ocasião de conhecimento do ambiente de futebol como mais ninguém consegue. Por exemplo, no Belenenses, por onde andas, que encontros de povos, de culturas acontecem no balneário? Não, é engraçado, eu também não vou fazer de mim assim uma coisa, porque não estou envolvido assim de uma maneira absurda. Sou speaker, tenho como somos, não é poucos, mas não somos assim tantos numa estrutura de futebol profissional como é normal. Somos todos muito mais unidos como estrutura de staff, digamos assim. Ajudo no que for preciso, nos bancos de suplentes a pôr as bandeiras, a tirar, não sei o quê. Às vezes até se chateia comigo para não ajudar tanto. Mas o que é que acontece? É um ambiente muito engraçado. E eu sempre fui do Belenenses desde pequenino e sempre me irritou aquela... Mas és ali daquela região? Não, eu sou do Estoril, mas o meu pai, que herdou do meu tio-avô, o meu avô é do Sporting, mas o meu avô não ligava muito a futebol, adora futebol, mas não ligava muito a essa coisa do clubismo, não sei o quê. Então disse ao meu pai, como eles viviam no Restelo, olha, escolhe o clube que quiseres. E o meu tio-avô, irmão do meu avô, que era do Belenenses Ferrenho, e como o meu pai vivia ali a 5 minutos a pé do estádio do Restelo, ficou do Belenenses para, pronto, até hoje e até morrer. E eu, por herança, digamos assim, herdei, e graças a Deus tem a cruz de Cristo, por isso estamos bem relativamente à fé. E o que é que acontece? Pronto, sempre fui do Belenenses desde pequenino, sempre fui ao estádio desde muito cedo. E eu sempre me fascinei com isto da voz. Adorei, sempre cantei, sempre tive gosto por teatros e por... O meu avô diz que eu na Ericeira, em casa deles, desde muito pequenino, que fazia circos. Fingia que era o Vítor o Cardinal e fazia lá malabarismos e domava os leões, que era o meu irmão, o leão. E o que é que acontece? E pronto, e sempre foi o meu sonho. Primeiro realizei que havia uma pessoa que falava. Primeiro passo, andar à procura onde é que ele está. O segundo passo, quer ser eu. Pronto. Passado muitos anos, e há bocado estavam a fazer a pergunta de quando é que eu sou, desde há quanto tempo é que eu sou speaker. Não sei, pá, há 5 anos. Lembro na altura de brincarmos que eu era pá, o speaker mais novo da Europa. Tinha pá, 15 anos, tinha uma voz assim menos era mais... Era assim mais pevitadinha, mais de menino. Mas apaixonado. Eu lembro que foi um sonho tornado realidade. Eu mandei uma mensagem por Facebook ao presidente da SAD do Belenenses, o Rui Pedro Soares. Porque na altura entrou ele para presidir ao futebol profissional do Belenenses. Eu mandei uma mensagem, mas naquela de nem vai ver, ou vai ignorar. E ele respondeu-me a dizer: Francisco, quero que venha ser speaker no jogo contra o Beira-Mar. Foi um jogo horrível, mas ganhámos 1-0, o gol do Danielson. E a partir daí fiquei sempre. E foi espetacular, porque à medida que o tempo foi passando, fui criando mais laços, digamos assim, com a estrutura do lado do futebol. E foi-me aproximando também dos jogadores. E foi aí que a minha visão sobre o futebol mudou completamente. Eu sou um apaixonado por futebol, os meus amigos chateiam-se comigo porque estou sempre a falar de futebol. E sou um apaixonado por aquilo. Só que tinha uma ideia completamente errada. E muitos dos valores que eu vivia no futebol foram completamente alterados. A visão que eu tinha sobre os árbitros... Para melhor ou para pior? Para alguns para melhor, outros para pior. Porque também não quero entrar aqui em regime de acusações, obviamente, mas há árbitros que deixam muito a duvidar nas decisões e nas reações que têm no final do jogo, que eu assisto.
Mas a maioria deles, 90%, são árbitros muito competentes, muito simpáticos, não há nada a dizer. Agora, há uns que erram e que assumem a culpa. Há outros que erram e ainda gozam, como eu assisti uma vez. Foi uma vez que eu assisti a isso. Um jogo que não interessa qual. Mas os tais valores de futebol de que falava e que foi tomando conhecimento? Os valores do futebol, então, o normal é ir ao estádio, com a voz bem afinada, para este jogador marca, é o maior, este jogador falha, porque é que estamos a pagar o salário a este gajo? Relativamente aos árbitros, é insultá-los, quando falham, ou quando falham à nossa vista, não é? E aos jogadores também, não é? É assim, vai-me perguntar se eu hoje em dia, em relação a isso, quando o árbitro falha, normalmente que eu passo, não é? Mas nunca de maneira tão intensa e etc. Relativamente aos jogadores, é que a minha visão sobre o assunto mudou completamente. Porque eu tinha, e acho que a maioria do país, digamos assim, e do mundo inteiro, esse é que é o problema, é que a globalização também atinge este dos valores no desporto. Encara os jogadores de futebol como isso mesmo e só isso. Ou seja, assumem que eles vivem num mundo à parte e que, para além daquilo, eles como se estivessem mortos. Ou seja, eles ressuscitam semanalmente para jogar ali, uns 90 minutos, mais os tempos extras, que agora são muito dúbios. O que é que acontece? Eu conheci jogadores, em primeiro lugar, e depois conheci as pessoas que eles são. Eles são filhos de pessoas, eles são pais de crianças, eles são maridos das suas mulheres, são seres humanos como eu ou como qualquer uma das outras pessoas. E as pessoas, quando criticam no Facebook, quando criticam nos comentários aos jornais online, no estádio, etc., eles pensam que ele é um ser à parte, eles ouvem tudo, eles leem tudo e vão-se muito abaixo com isso. E um dos momentos, foi aí que tudo mudou assim, mais a nível afetivo, foi quando estava lá em baixo nos escritórios do Belenenses e tínhamos perdido um jogo. Tinham sido insultados. É assim, como adepto percebo, quer dizer, insulta porque exigem mais. Isso sim, agora, insultar com insultos gratuitos e ataques pessoais fortes, isso já não. Quando é que isso mudou? Quando eu me lembro perfeitamente que foi lá a mulher de um jogador pedir-me com um filho, criança deste tamanho, para eu ir levá-lo ao balneário ter com o pai. Com o pai, não era com o número não sei quê, era com o pai. E eu levo o filho ao pai e o pai começa a chorar, emocionado por ver o filho, anda cá, filho, não sei o quê, porque tinha sido um jogo muito complicado. E aí eu percebi que eles são homens e pode-se exigir mais deles, mas o ataque pessoal nunca. É um mundo de paixões, é um mundo também que traz para um ambiente pequeno diferentes povos, diferentes culturas. Enfim, que ocasião de aprendizagem também acontece com isso? É muito engraçado. É engraçado até porque potencia também nós próprios a termos que comunicar com eles. Por exemplo, aqui há um ano ou dois, havia um jogador no Belenenses que era o Andrić. E o Andrić era acho que era sérvio, ou uma coisa assim. Havia um problema. É que o Andrić nem inglês falava. O Andrić falava sérvio, a língua dele, acho que era sérvio. Portanto, ele não falava, ou sérvio ou croata, olha, desculpe, não me lembro. É um bom indicador, já não se saber sequer bem. Exatamente. Ele não falava inglês sequer. Então nós falávamos à base de gestos. Às tantas ele para responder ao Google Tradutor, e aquilo era uma coisa absurda. Este ano temos lá o Tanjigora, por exemplo, que é do Gabão, e fala francês, dá uns toquezinhos em português, e é muito engraçado ver como é que, através do futebol, é uma linguagem universal, em que eles se dão todos bem. É a linguagem universal que é o futebol, é por gestos, é como for. Com desenhos, com tudo, vai sempre lá. E na relação uns com os outros é muito giro, porque eu tenho uma relação engraçada com o Tanjigora, que ele é um jogador muito divertido, é uma pessoa muito divertida, e eu só de olhar para ele começo-me a rir, ele começa-se a rir, porque já sabemos que vai haver ali dificuldades de comunicação, mas rimos por causa disso também, por isso é um ambiente muito engraçado. O papel da religião no meio disto tudo, qual é? Por vezes, enfim, catalogamos este tema, quando se relaciona religião e desporto, com alguma superstição pelo meio. É isso que acontece? Há convicções também que se manifestam em campo? E aliás, houve uma altura que entrei para Belenenses, depois à medida que fui amadurecendo como pessoa, fui amadurecendo como a nível espiritual, e houve uma altura, lembro perfeitamente, que eu estava a pensar como é que eu vou viver a fé no futebol, não é? Porque fui assistir também depois, estava a tentar desenvolver esse assunto mais na minha cabeça, a rezar sobre isso, e lembro-me que foi aí que eu conheci o Fernando Santos,
com quem me dou, com quem troco algumas mensagens. Conheci-o ainda quando ele era selecionador da Grécia. Aí foi só um aperto de mão, olá, tudo bem. Depois foi numa conferência do Fates Night Out, organizado pelas equipas de Jovens Nossa Senhora, na Católica, em que foi lá o Fernando Santos falar e eu fiquei vidrado naquilo. Ele a dizer, o tema principal era, é possível viver a fé no futebol? E ele respondeu, não é possível, tem que se viver a fé no futebol. E eu, está bem, mas como? Eu não vejo nada que me liga a isso. E às tantas foi aí que eu fui começando a perceber, bem, em primeiro lugar o Belenenses tem uma cruz de Cristo, logo aí estamos bem. E depois foi um momento muito bonito na minha história no Belenenses, que foi, eu costumo sempre rezar o terço no relvado, antes do jogo. Não é para dar sorte. Não é por causa do resultado. Não, porque eu tenho traumas com isso, porque cada vez que eu rezo antes do exame corre-me sempre mal. Se calhar é porque devia estudar mais. Mas rezo sempre o terço antes do jogo, porque é para me acalmar, acima de tudo. E porque costumo rezar o terço todos os dias e em dias de jogo é sempre muito complicado, por isso aproveito aquelas 3 horas antes do jogo para rezar um terço no relvado. E houve um dia que eu subi ao relvado para rezar o terço e nessa altura de contradição entre desporto, fé... E ia começar a rezar o terço e vejo ao fundo um jogador muito concentrado. Não interessa o nome. Cheguei lá e ele estava a rezar o terço. Eu disse, então está aqui. Pode rezar em conjunto. Está aqui. E depois muitas ligações a Fátima. Os jogadores, não sei se são católicos, praticantes, se não são, etc, etc. Mas têm todos muita ligação ao divino, digamos assim. Muitos deles vão a Fátima. Até houve uma brincadeira de lá no Belenenses dizer, se nós, na altura da permanência, se nós ficarmos na primeira, vamos todos a Fátima e a maioria dos jogadores foi a Fátima. Foi muito giro. Portanto, essa dimensão crente está presente também naquele ambiente. Sim, até por aquilo que eu lhe falei há bocado de não entrar nos ataques pessoais. Quer dizer, um católico preserva a dignidade da pessoa humana e preserva tudo e mais alguma coisa, não pode chegar ali e dizer que tu és isto, tu és tudo não sei o que mais. Temos que salvaguardar ali um bocadinho a nossa legitimidade como agente desportivo, mas acima de tudo como cristão, como católico. Temos que fazer aqui um parênteses na nossa conversa para irmos ao imitador de vozes. O Fernando Santos também está entre aqueles que vai imitando. Sim, mas eu nunca o imitei a ele diretamente. Tenho um bocado de vergonha, porque o Fernando é assim uma pessoa muito frontal. E nós já nos divertimos porque ele começou... Aliás, o meu percurso com o Fernando começou também aí, no futebol e não sei o quê. Até que no final daquela conferência da Católica, da Fates Night Out, que lhe falei, eu fui-lhe pedir o mail, porque eu queria falar com ele sobre futebol. Lá, ao princípio, era para lhe mandar relatórios de jogos, que o meu grande sonho é ser treinador de futebol, embora neste curso que pesa... O curso é de Direito, não é? O que está... É isso. Anda um bocado torto, mas é Direito. Sempre odiei estas piadas fáceis, mas pronto. O que é que eu ia dizer? Pronto, e aí pedi-lhe o mail e começámos a falar. E uma vez, há 2 anos, eu era chefe de teatro da Missão País, em Almeirim, e estávamos numa reunião de chefes e disseram, olha, precisamos de uma conferência, de um momento interno de missão, tipo team building. E eu disse, olha, vou tentar o Fernando Santos, dou-me bem com ele, troco alguns mails com ele. E depois, já tinha o número, mandei mensagem ao Fernando a perguntar se ele queria vir e fui um chato, porque ele, com a vida dele, não deve vir ao mail muitas vezes, então demorava-me imenso tempo a responder a cada mail. E eu a ser aquele chato, Fernando, está aí, não sei o que mais. E ele, tu és um chato, mas vou. E foi, e nunca mais me esqueço. Ele foi lá e saiu de lá com uma lágrima no olho a dizer isto revigorou-me à séria. E mandou-me mensagem depois a caminho de Lisboa a dizer que aquilo tinha tocado a sério e que rezava por nós. A experiência numa Missão País. Exatamente, por isso aí o futebol também se continua constantemente a ligar à minha vida espiritual. E a partir daí mantive uma relação muito engraçada com o Fernando Santos. Encontramos-nos várias vezes, por combinação ou sem combinação, que é aí rimos quando não é por combinação. Entrevistei no ICCB numa conferência da APDC, foi a um campo de férias do Milonga, na paróquia de Estoril, onde eu animo, sou animador, e ele foi lá dar uma tarde, digamos assim, e encontrávamos e ele falou, nem aqui me lembro de ti, não sei o quê. E, portanto, Mas se fosse necessário imitar o Fernando Santos, por exemplo, no final, a fazer um comentário final a um jogo de futebol, como é que seria? O Fernando ainda tem que aperfeiçoar melhor, mas ele tem muitos tiques. Agora tem um tique novo, há 2 anos, desde o europeu, deve ter sido do nervosismo, que está sempre assim. Pois é. Na realidade temos que continuar a fazer o caminho que conseguimos, a fazer o trabalho que temos vindo a fazer para também conseguirmos bons resultados para seguirmos em frente. É o Fernando Santos. Mas acredito que uma daquelas vozes que está sempre nas tuas apresentações é o Alberto João Jardim.
E é que rende mais risos normalmente. Por isso eu quando estou mal, estou ali na modo de baixo, mando aquele trunfo. Alberto no Jardim, normalmente é sempre muito madeirense, digamos assim, então neste caso do Mundial poderia ser do género... Vejam lá se algum continental marca golos da maneira como marca o Ronaldo e com constantes boas exibições que o Ronaldo faz pela nossa seleção. A Madeira é potenciadora deste talento e desta virtude, que é a virtude madeirense. De facto, o Alberto João Jardim, naquilo que tem de melhor também a puxar pelos galões, né? Pelos galões. Nós gravamos este programa antes de Portugal jogar os oitavos de final, portanto não vamos estar aqui a entrar em comentários. Em todo caso, acredito que, gostando de futebol, gosta de acompanhar o Mundial e olhando também nessa perspectiva de encontros de povos e culturas que vão acontecendo nas partes mais invulgares do planeta. Infelizmente não acompanho tanto quanto queria, porque agora tenho 2 horais. Há exames, não é? Não é que é horais que ainda é pior. E por isso tento-me a preparar, mas sempre que posso faço ali umas... também não posso queixar muito, tenho feito muitas pausas para ver o Mundial, porque é um crime pôr-se o Mundial na altura de exames. É um crime. Mas pronto, tenho acompanhado. Relativamente à pergunta da reunião de culturas que se vai assistindo, é incrível. É muito giro ver as reportagens dos diversos meios de comunicação social. Por exemplo, a Islândia faz sempre aquele espetáculo inacreditável de união de um povo que é tão pequeno, mas que se une toda à volta daquilo, que é o orgulho. Por exemplo, outro dia é espetacular ver o choque de culturas no final do jogo com o Japão e com o Senegal e não sei o quê. Os adeptos no final do jogo a limparem a bancada, espetacular, mostra a civilização que é completamente diferente assim, mais esta ocidental, mais aqui da Europa. E é muito giro ver a alegria dos brasileiros, o pessimismo dos portugueses quando já não têm razões para isso, já deviam ter aprendido lições. Mas o português nunca aprende lições. E no outro dia estava a ver os jogos de futebol, não jogamos nada. E a minha pergunta é, mas tu ganhaste o europeu a jogar bem? Nós ganhámos um europeu de futebol a jogar para ganhar, acabou. E por isso, nesse aspecto, respondendo à primeira parte da sua pergunta, isto até nem precisava dizer que isto era gravado, porque eu tenho a certeza absoluta que vamos passar. O Uruguai tem 2 grandes ameaças. Vamos ter que confirmar isto na segunda-feira. Não é preciso confirmar, estou-lhe já a dizer. Vamos passar à próxima fase. Mas depois, pronto, hoje, segunda-feira, não é? Agora que já jogámos, se passarmos, mantenham isto. Se não passarmos, retirem esta parte e não sei se vamos conseguir. Vou acertar sempre. Por exemplo, Portugal não sei se vai passar. Agora escolham qual é que é melhor. Vai assim para o ar e toda a gente vai perceber que isto foi gravado antes do jogo acontecer. E por alguém que faz humor, portanto também é uma forma de olhar o assunto, não é? De olhar todo este assunto. Para além do futebol, dessa paixão pessoal, depois, por aquilo que foi dizendo, apercebi-me que a Missão País foi também um momento marcante na sua vida, não é? Foi. Há a dimensão crente que acontece no ambiente de futebol, essa dimensão crente acontece também no compromisso paroquial e na Missão País? É espetacular. Eu tinha já há muitos anos vindo a fazer voluntariado, mas mais em campos de férias. O Carraças, o Milonga, o Pegadas, e era uma realidade muito semelhante, embora com as suas especificidades a nível de a quem se destina, onde é que é o campo que faz toda a diferença. E um dia percebi que havia a Missão País e fui à Missão País. E é uma realidade completamente diferente. Até pela missão em si, a missão concreta, a nível concreto do que é a missão na Missão País, é uma coisa espetacular porque é espetacular porque envolve tudo o que é essencial na minha vida, que é patriotismo, ou seja, preocupar-nos uns com os outros dentro de Portugal, missão e Jesus Cristo. Por isso, eu levo Jesus Cristo ao país inteiro, juntamente com milhares de universitários que fazem a Missão País. E eu só fiz até agora em Almeirim, vamos agora para o 3º ano, e é espetacular ver as raízes que já plantámos lá, no primeiro dia muito ali, não sei se vou dar confiança, e no último dia chorarem por nós irmos embora. É espetacular a missão nos lares de idosos, nas escolas, na secundária e na básica, no CRIAL, que é uma instituição para pessoas deficientes. Portanto, no porta a porta, que é espetacular também, evangelizar através da confiança. Se a pessoa não quiser abrir-nos a porta, não abre e acabou. Mas é espetacular, e as amizades que se criam lá e que se fortalecem, e pessoas que se conhecem. E concretiza-se uma complementaridade importante entre o curso superior que estão a frequentar e o concreto da vida, sim. Não é? Eu não fiz a missão do meu curso, eu fiz a missão da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, que era de Comunicação Social, porque fui convidado para ser chefe de teatro, por isso fui e abdiquei das missões de Direito. E adoro, é tudo igual. Eu, sinceramente,
as pessoas são diferentes, mas aquilo é como nos campos de férias. Pegadas, carraças, sairefes, milongas, cravas, Uma questão de vai organização tudo dar só. ao mesmo, que é Jesus Cristo. E no final os efeitos são exatamente os mesmos, ou seja, chega-se aqui por meios diferentes, mas chega-se sempre ao mesmo sítio. E a missão para ir exatamente igual. Qualquer que seja a faculdade da missão, ou seja, a missão em que faculdade for, vai dar sempre ao mesmo. Terminamos só com uma referência a essa parte mais artística do Francisco Salema Garção. Que projetos estão aí para o humorista que gosta de fazer sátira social? Bem, eu prefiro fazer espetáculos meus, com ideias minhas, com criação minha, porque assim posso crescer como humorista, como artista e como pessoa, não é? A ver o que é que resultou, o que é que não resultou, mas nunca partindo para o ataque pessoal. E esse é um dos problemas, e tenho que introduzir isto, que sujeita a críticas de muita gente, logicamente, mas é a minha opinião. Ao contrário do que muitos apregoam, o humor não vale tudo. Não vale tudo no humor. Há limites. E as pessoas estão muito afincadas a esta ideia de liberdade total. E não é... Essas coisas dão sempre mau resultado. Então, quando metem religião ao barulho... Infelizmente já tivemos vários humoristas que deixaram de ter público, ou muita parte do público, por causa disso. Porque não há necessidade, repare. Uma pessoa que se diz ateu, por exemplo, eu respeito totalmente. Tenho um dos meus melhores amigos, é ateu. E gosto dele da mesma maneira como gosto do meu melhor amigo católico. Agora, um ateu, qual é a necessidade de um ateu em falar sobre Jesus Cristo? Se não acredita, porque é que está a falar de uma coisa que não existe sequer? E até falo de sátira social. Há limites para a sátira social. Gozar com pessoas publicamente. Fazer pouco de pessoas publicamente. E a dignidade da pessoa humana. Que se fala tanto na democracia. O limite do humor está aí. E não falo tanto de liberdade, falo mesmo de bom senso. Quer dizer, mas isto é assim. Não há limites, o humor é humor, não é assim. Há limites e o meu limite acaba imitando, nunca gozando, imitando, ou seja, factualizando tiques da voz das pessoas. Acabou. Francisco, muito obrigado por ter estado aqui no programa. Obrigado, eu. Eclésia, no ambiente do desporto e também desses teus projetos pessoais e da dimensão corrente que testemunhas. Obrigado, eu. Felicidades. Muito obrigado. Mais logo acompanhe a nossa edição rádio na Antena 1 quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.